Olá, meu nome é Lívia Gitaí. Esta aula é destinada aos alunos de graduação em Medicina e abordará alguns aspectos básicos sobre o exame de eletroencefalograma. A aula foi elaborada pelo neurologista Rafael Valeriano, que integrou o primeiro grupo de monitores da disciplina de Neurologia da Universidade Federal de Alagoas. Bom, oi pessoal, para quem não me conhece, sou Rafael, sou médico formado pela UFAL, fiz Neurologia e Neurofisiologia Clínica no Hospital das Clínicas, onde eu ainda atuo como eletroencefalografista, sou também neurologista pelo Hospital Samaritano. Então, a ideia hoje é falar um pouco sobre o eletroencefalograma, alguns conceitos básicos, como é feito o exame, para que serve, e também um pouquinho de vídeo EEG. Então, o eletroencefalo começa em 1924 com o professor Hans Berger, que é quem consegue registrar pela primeira vez a atividade elétrica cerebral do seu filho. É a captação. O que é o eletroencefalograma? É a captação através de eletrodos no escalpo, né, do sinal elétrico das correntes iônicas dos neurônios e nas células da glia. Esse sinal elétrico é convertido em ondas, tá? Diversas frequências. Delta são as mais lentas, então teta, alfa, até as ondas beta, que são as mais rápidas. Aí, de acordo com a disposição da onda, o local, a condição onde está acontecendo, a gente aprende a interpretar o que é o normal e o que é fora do normal nessas condições. Então, antes do exame, o paciente tem alguns cuidados, tá? Por exemplo, não vir com creme no cabelo ou com o cabelo molhado, porque isso vai atrapalhar que os eletrodos captem adequadamente essa atividade elétrica cerebral. Também o indivíduo não deve vir em jejum, tá? O jejum pode atrapalhar o exame, pode fazer com que o exame seja interpretado de forma errada. O paciente deve vir privado de sono, então ficar a noite sem dormir, ou pelo menos reduzir de forma significativa a quantidade de horas habitual de sono. E também é muito importante que não seja suspensa as medicações de uso habitual, pois o paciente pode ficar exposto a ter uma crise antes do exame ou quando sair, e isso gerar um acidente. Antigamente se usava esse eletroencefalograma analógico, hoje na grande maioria dos serviços o exame é feito de forma digital. Ele é feito além do ambulatório, pode ser feito à beira-leito na UTI, e nós temos uma disposição padrão dos eletrodos, assim como para o eletrocardiograma, nós usamos uma disposição para o eletroencefalograma. Então é o que a gente chama de sistema 10-20. Então aqui é a região nasal, região occipital, tudo que está em vermelho é o lado esquerdo, tudo que está em azul é o lado direito, e aqui a linha média. Então a gente tem uma nomenclatura própria para os eletrodos, região frontopolar, frontal, central, parietal, occipital e a cadeia temporal. Essa é uma paciente com os eletrodos montados. Durante o exame, a gente vai fazer também o que nós chamamos de métodos de ativação. Um deles é a fotoestimulação intermitente, como o próprio nome diz, é uma luz que fica piscando sobre os olhos do paciente. E o outro é a hiperpneia, em que o paciente vai aumentar a frequência respiratória. Para crianças, a gente normalmente faz isso através do catavento. Tá? E isso vai ativar algumas anormalidades e ajudar a caracterizar durante o exame algumas síndromes epiléticas específicas. Uma das informações mais importantes obtidas no eletroencefalograma é a atividade de base. Né? Então, a gente é treinado para interpretar as ondas captadas e, de acordo com a projeção, né, com a cadeia que você montou, você consegue ver a região parasagital, temporal, parasagital direita, temporal direita, e região mediana. Isso varia, tá, entre um eletroencefalografista e outro. A única convenção é que as cadeias do lado esquerdo devem ficar na região superior. A gente consegue também identificar o estado em que aquele paciente se encontra, ver elementos próprios da sonolência e do sono. E a gente consegue também ver algumas anormalidades, como um excesso de onda lenta, mais focal, né, indicando que há uma anormalidade focal, talvez uma lesão subjacente, como esse indivíduo que foi submetido a uma lobectomia temporal direita, e a gente vê mais ondas lentas na projeção da cadeia temporal direita. Ou então, quando há uma disfunção metabólica generalizada, né, o indivíduo com encefalopatia hepática, né, a gente flagra ondas lentas de forma generalizada, indicando a disfunção, né, uma desorganização da atividade de base difusa. A gente pode ver também um padrão de surto-supressão, né, quando a gente vai titulando a sedação. Então, é um indivíduo que está já num nível razoável de sedação.
Então, a gente consegue ver ainda a atividade epileptiforme, né? Esses paroxismos ou descargas epileptiformes são nada mais do que um marcador de risco para crises epiléticas. Então, ter um paroxismo epileptiforme não quer dizer que o indivíduo tem epilepsia, ele pode acontecer em pessoas normais, mas é um marcador de risco. E é diferente de crise epilética, tá? Então, o paroxismo é um marcador de risco apenas, não é uma crise. Ajuda a caracterizar também a epilepsia, se é uma epilepsia focal, se é uma epilepsia generalizada. Na verdade, se o paroxismo é focal, pode ajudar a gente a pensar na epilepsia focal, e generalizada, assim por diante. E existem diversos tipos de paroxismo, umas espículas, que são mais agudos, mais pontudos, né? A onda aguda, que é um pouco mais lenta que a espícula, os complexos de espícula, onda lenta, tá? Complexos de espícula, onda, as multiespículas ou poliespículas, que são espículas agrupadas, e os complexos de multiespícula onda, que são essas multiespículas seguidas de uma onda lenta. Para fazer uma comparação, né, o paroxismo epileptiforme é como se fosse essa primeira bolinha quando você começa a ferver a água. Já as crises epiléticas é quando as bolhas aparecem uma ininterrupta, uma atrás da outra. Tá? Então aqui a gente vê algumas ondas agudas na região temporal esquerda, no indivíduo com esclerose mesial temporal esquerda. A gente vê paroxismos de multiespícula seguido de onda lenta, né? Um complexo de multiespícula onda generalizados, um paciente com epilepsia mioclônica juvenil, que é uma epilepsia generalizada. E o terceiro dado importante é que a gente às vezes pode flagrar uma crise eletrográfica, né? Por exemplo, esse paciente está tendo uma crise no lobo temporal esquerdo, uma atividade que vai se espalhando para as demais regiões, ou esse outro indivíduo com uma crise de ausência típica, uma atividade epileptiforme generalizada. Aqui vamos falar um pouco sobre a unidade de monitorização contínua em epilepsia, que é o vídeo EEG, né, uma estrutura onde o paciente fica internado para registrar essas crises, e ajuda registrando a crise, ajuda a ter uma maior certeza de onde é o sítio epileptogênico, né, deixar isso registrado caso um paciente vá ser submetido a um procedimento cirúrgico para controle de epilepsia refratária, e afastar a possibilidade de a gente estar tratando um evento que não é epilepsia, é uma síncope, é uma crise psicogênica, então ajuda a comprovar a natureza epilética do fenômeno. Então é um ambiente que precisa de um EEG com câmera, precisa de uma equipe treinada, um suporte, porque às vezes tem intercorrências. E é possível, inclusive, fazer uma monitorização invasiva, o indivíduo vai para o centro cirúrgico, coloca os eletrodos profundos e volta para registrar os eventos, as crises, né, e poder ajudar numa ressecção, num planejamento cirúrgico daquela epilepsia. Então, as mensagens finais, o eletroencefalograma é o exame que mais auxilia o diagnóstico de epilepsia, é um EEG normal, não descarta a epilepsia, e não deve suspender os antiepiléticos antes do exame. A utilidade vai além da epilepsia, ajuda também a titular a sedação, né, afastar eventos não epiléticos, e a epilepsia refratária é uma indicação de vídeo EEG. Tá? Obrigado.